Ele se referiu em geral, dizendo assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, certo? Uma designação geral. Mas ele nunca se referiu pessoalmente, diretamente a eles como seus irmãos, porque eles não eram os seus irmãos ainda. Ele é o filho unigênito de Deus. Mas agora ele já passou pela morte. Agora ele já ressuscitou. E agora ele pode compartilhar a vida ressurreta dele com os seus. E foi o que ele fez na sua ressurreição. Então agora ele diz para Maria Madalena: vai ter com meus irmãos. E diz-lhes. E aí o quadro agora fica completo. Subo para o meu Pai, aquele que era só meu. O Pai eterno do Filho eterno. Únicos. Tanto o Pai quanto o Filho únicos. Mas agora eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Então, vamos lá. O que aconteceu? Quando ele morre e ressuscita e fala com Maria Madalena e dá essa mensagem, ele deixa muito claro que a partir dali ele não é o filho único e passa a ser irmão de muitos que nasceram ou nascerão, aí não sei analisar bem, irmãos dele. Por isso que eu nasci em Cristo. Por isso o novo nascimento. Por isso que Cristo está em mim. Por isso a habitação do Espírito Santo. Quando eu falo Espírito Santo ou Cristo ou Deus, é a trindade, é uma comunhão. Então eu faço parte da família de Deus. Tem coisa mais gratificante do que isso? Agora, o que a gente quer é trazer outras almas, né? Principalmente as pessoas mais próximas, né? Que a gente quer ver o cônjuge, a gente quer ver os filhos, a gente quer ver os amigos, todos também desse lado do muro, vamos dizer assim, no reino de Deus. Mas eles não acreditam, eles não ouvem, eles não respeitam. Mas a gente tem que pregar, mesmo as pessoas ofendendo a gente e mesmo brigando, ironizando, falando pelas costas, porque isso vai acontecer com qualquer filho de Deus. Ele vai ser ridicularizado, como foi Jesus Cristo, está na Bíblia, não tem novidade. Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, foi ridicularizado, foi maltratado, você acha que um discípulo dele, um irmão dele, não seria? Como nós precisamos, como povo de Deus, recuperar o sentido da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. O Sermão do Monte, apenas 3 capítulos que Mateus condensa e é chamado de o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. 17 vezes aparece a palavra Pai. É o centro do Sermão do Monte. Pai, Pai, Pai. Por que será que algumas vezes nossas orações deveriam começar com Senhor Jesus? A quem você está orando? Onde está o Pai? Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nós oramos ao Pai Celestial. E é o Pai Celestial que nos proveu tudo através do seu Filho. Nós invocamos o nome do seu Filho como nosso Senhor. O Pai é conhecido na face do seu Filho. Mas isso não significa que nós perdemos o Pai e que o Pai deixou de existir. O Pai é a fonte de nossas provisões. É por causa disso que o Sermão do Monte vai dizer: não vos inquieteis. Quando vocês forem orar, não sejam repetitivos. Porque o Pai sabe do que tens necessidade antes que lhe o peçais. Vejam as aves do céu, vejam as flores do campo, o Pai cuida delas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. O Senhor Jesus está chamando o nosso coração para a paternidade de Deus, que é o seu Pai. O Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. O Pai dos Espíritos, segundo o autor de Hebreus. Que maravilha, meus irmãos. Aquele que nos disciplina com mãos tão peritas, tão cuidadosas, tão gentis. Aquele que nunca dá um banho no seu bebê,
e joga o bebê e a água suja pela janela. Nunca, nunca. O Pai Celestial diz aos meus irmãos: subo para o meu Pai. Isso sempre foi uma verdade. Mas agora vem a novidade. E o vosso Pai. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso clamamos. Por que será que Paulo escolheu o aramaico? Por que será que ele escolheu Abba? Por que ele não escolheu Pater no grego, mas escolheu Abba no aramaico? Porque a Abba é uma palavra usada só no contexto doméstico, dentro de casa. Porque você não chama os outros na rua de paizinho, mas você chama o seu papai de paizinho. Então, baseado nesse espírito de adoção, nós clamamos: meu paizinho. Abba, Pai. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai. Mas tem mais aqui. Subo para o meu Deus. Só dele. Sempre foi o Deus dele. Quando Filho eterno, ele é Deus o Pai, e quando Filho encarnado, seu Pai. Eu e o meu Pai somos um. O Pai ama o Filho. E todas as coisas têm confiado às suas mãos. São palavras dele. Subo para o meu Pai e o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. E agora, irmão, se você ainda não conhece, eu vou dar para você 2 fios de prata. Sabe o que isso significa? Que eles percorrem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Fios de prata. Não se rompem. De Gênesis a Apocalipse. São as 2 mais profundas revelações de Deus em toda a Bíblia. A primeira se chama filiação. Guarde isso, irmão. Deus criou o homem para filiação. Adão. Porque ele o fez à sua imagem e à sua semelhança. E a Bíblia conclui com a plena filiação. Está recheada do tema filiação. Se entrarmos nisso, precisamos de outra conferência sobre filiação. Agora, a segunda frase. Meu Deus e o vosso Deus. Essa outra linha de prata aí se chama sacerdócio. Então podemos dizer assim. Quem é o Filho amado, Senhor Jesus? Senhor Jesus é o Filho, filiação, a primeira linha. Ele é o Filho amado diante do Pai. Segunda linha, sacerdócio. Quem é o Senhor Jesus? Ele é o servo perfeito diante de Deus. Filho amado diante do Pai, filiação. Servo perfeito diante de Deus, sacerdócio. Escute o que o autor de Hebreus tem para nos dizer. Hebreus 5, versos 5 e 6. Ouça com atenção. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Filiação. Imediatamente depois, o autor de Hebreus coloca um cai, e. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quais são as 2 maiores revelações da Bíblia? Filiação e sacerdócio. Agora vamos aplicá-la. Isso com relação ao nosso Senhor. Vamos olhar para nós. Quem somos nós? Filhos sacerdotes. E essa é a maior revelação da palavra de Deus sobre nós. Escute, João. Você pode escutar a Bíblia inteira, irmão. Que é o que você vai ver, como eu já disse. Mas escute João aqui. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, isso é o máximo para João. Não tem nada acima de sermos filhos de Deus. É o que ele está dizendo. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque o único que era chamado filho de Deus é Cristo, o Senhor Jesus, o Filho eterno. Então, vede que grande amor. Ele está dizendo o que mais Deus poderia fazer. Mais nada. Ele nos colocou numa relação com Ele, Deus o Pai, que só o Filho possui. Senhores, é maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. Ainda tendo preletores, como a gente tem uma coleção lá no nosso canal YouTube, de preletores, um melhor que o outro, cada um com um jeito de falar, e todos, hora e outra, tocam o nosso coração. E aí que vem as revelações,
E é isso que eu desejo para você que está me ouvindo, quer seja online, quer seja gravação, que o Espírito Santo toque seu coração e mais, que você receba a habitação do Espírito Santo para ter esse Pai fabuloso, que é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, fazer tudo em nome do Filho, que foi graças ao Filho que os nossos pecados foram esquecidos e a gente pode se aperfeiçoar em imagem e semelhança de Cristo, num processo de metamorfose, metanoia, de purificação, de santificação. E amanhã nós temos a nossa mentoria, a transformação da mente. Vem participar disso com a gente, vem compartilhar o nosso trabalho, vem participar e trabalhar conosco, não só aqui na academia, mas na empresa, né? Vem realizar a vontade de Deus, né? Que é isso, é trabalhar no dia a dia em vida espiritual, dando glória a Deus de cada coisa que faz, né? Ouvindo o Espírito Santo e obedecendo o Espírito Santo. Tchau, uma boa noite, até amanhã. De manhã eu vou estar fazendo um mini treinamento às 6 horas e depois às 10 horas nós temos então a transformação da mente. Tá bom? Tchau, tchau, boa noite.